Está preparado? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, Pai do Senhor. Tudo bem com vocês? Com Jesus no barco vai tudo bem, né? Abra a tua Bíblia aí, irmão. Mateus, capítulo 25. Vamos bater um papo aqui. Vamos bater um papinho? Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 31. A partir do versículo 31. O grande julgamento. Eu vou ler do meu. O meu acho que é João Ferreira, viu, Messias? Se você puder trocar? Almeida, né? Almeida, por favor. Só para ficar a mesma leitura minha, vai ficar que vocês vão ler no telão, ficar mais fácil. Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele vai se assentar no trono. Jesus é merecedor do trono? Pelo amor de Deus, né? Não vamos nem pensar em questionar se Jesus é merecedor do trono ou não. Continuando. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão. Os justos. Os justos. Será que a gente pode então fazer a pergunta? Começar olhando para nós, né? Será que eu posso fazer a pergunta? Eu nem sei qual é a pergunta, mas já que é o justo que tem que perguntar, será que eu posso? Né? Olha para si aí, irmão. Pensa aí com você. Será que eu posso fazer essa pergunta? Mas vamos dizer que a gente pode. Né? Vamos colocar aqui que a gente pode. Até porque é um questionamento que eu acredito que é do ser humano. Né? Ele diz o seguinte: os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Para aí. Põe um tema aí pra gente, Messias. Põe um tema aí pra gente. Que essa mensagem ela tem um tema enquanto o Messias digita, e eu queria que vocês lessem esse tema em voz alta. Para que ficasse bem fixado no coração e também na mente de vocês. É uma pergunta muito interessante, inclusive. Tá aí, ó. Leia aí. Pode ler alto, pode ler alto. 1, 2, 3. É uma afirmação? Ué, mas o meu avô já dizia isso, mas quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Não é assim? Aí eu vou fazer a pergunta: quem dá aos pobres empresta a Deus? Hum? Vai causar confusão aqui hoje. Sim ou não? Eu consigo entender, quando eu penso sobre isso, que essa frase, não sei se alguns dos avós de vocês já falaram, e alguns de vocês, os pais, diziam.
E tem alguns de vocês que dizem até hoje, né? Talvez pela idade, talvez pelo coloquialismo da palavra, né? Quem dá os pobres empresta a Deus, irmão, tá tudo certo. Você fica com crédito lá em cima, é isso que eles querem dizer. Porque se você empresta para alguém, você tem crédito com aquela pessoa. Então era isso que eles queriam dizer, não, você fica com um créditozinho lá em cima e tal, como se você pudesse então dar umas mancadas, porque ia saindo do saldo da conta corrente lá de cima, né? Uma mancada é um Pix lá que debita, outra mancada é outro Pix lá que debita, e daí vai. Mas veja que o rei, quando responde a esse questionamento, porque eles falam o seguinte, quando é que o senhor passou por isso? Jesus passar fome quando? Passou fome quando ele quis, ele não passou fome, ele jejuou 40 dias. Ele jejuou 40 dias. Isso vai passar fome, é jejuar. Quando o povo tinha fome e ele estava perto, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos de um garotinho que tinha trazido e alimentou uma multidão, se não me engano, de 12 mil pessoas. Ou foi 6 mil pessoas e sobrou 12 cestos. Um negócio assim. Sobrou 12 cestos cheios. 6 mil pessoas alimentadas. 12 cestos cheios de sobra. Jesus passar fome. A gente só pode falar de quando ele foi preso. E mesmo assim, quando ele foi preso, quem visitou? Ninguém. Estou analisando aqui, está meio esquisita essa história aqui. Certo? Quando ele teve sede, foi na cruz. Deram uma esponja com vinagre para ele. Ó, bebe aí. E nu, a única vez que ele ficou semi-nu foi na cruz. E ainda assim não o vestiram. Vestiram depois o seu corpo, só. Então, quando é que Jesus passou por isso para que a gente pudesse ter feito alguma coisa para ele? Foi o que os justos perguntaram. Todo mundo conhece essa passagem? Difícil é praticar. Que é quando o rei diz o seguinte, o versículo 40. O rei respondendo, lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que está no meu coração isso. Quando você passa do lado de alguém que há muito tempo não toma banho, dá vontade de abraçar? Dá ou não dá? Quando você passa do lado de alguém que está, pelo teor da situação, com os cabelos desgrenhados, com a barba, né? Não está nem por fazer, que não faz tempo, com os dentes apodrecidos, sem a sua higiene pessoal em dia, tem gente que desvia. Se o cara está nessa situação e não quer nem papo, amém. Se ele te pedir um abraço, como é que faz? Aí, pastor. Aí começa, né? Aí, pastor. Queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 9. Vamos falar sobre uma situação em que tinha uma pessoa passando por uma necessidade e que não era nem temporária. Eu, com o auxílio da inteligência artificial, estava mostrando para o Ronaldo ali atrás, eu peguei a história dessa pessoa. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo de número 1, diz, um dia Davi perguntou, será que resta alguém ainda da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Sei, Davi olhou e falou assim, eu preciso fazer o bem para alguém hoje. E ele lembrou de Jonatas, que era muito amigo dele.
e que um jurou ao outro ajudar a cuidar da família do que ficasse quando um dos dois morresse. E a ideia que passa o texto é que um dia Davi olhou e falou: rapaz, eu prometi para Jonatas, quem que sobrou da família dele? A primeira coisa que eu quero te dizer é que se Davi lembrou, é porque ele não estava fazendo, então tem tempo de você começar a fazer ainda. Ainda há tempo, até o final da palavra, há tempo de você entender que dá para começar a fazer o que eu vou falar aqui. Porque Davi se lembrou de algo que ele não havia feito, mas havia prometido. Havia prometido. E aí teve um servo lá, um dos trabalhadores, que é rei, né, meu? Rei é rei. Rei tem um monte de servo, né? Um monte de empregado, funcionário. Aí um olhou e falou assim: rei, tem um camarada lá, né? Falou: vem você aqui, como é que é teu nome? Ziba? Ziba, tem alguém aí da família de Saul? Eu quero agir com caridade, com benevolência, com amor por essa pessoa, se houver alguém, por amor de Jonatas, que eu prometi para ele. Ó, negócio seguinte, viu, ô rei? Tem um aí. Tem? Tem. E aí o versículo diz o seguinte. Aqui, ó. Ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quem é esse cara? O rei mandou trazê-lo de Lodebar. Ele era filho de Amiel, da casa de Maquir. O nome dele era um nome esquisito, chamado Mefibosete. Mas ele não é o personagem principal dessa história. Pois eu vou te falar quem é o personagem principal. A história dele é que ele era neto de Saul, filho de Jonatas. E quando Saul e Jonatas morreram em batalha, Mefibosete tinha 5 anos e ficou aleijado nos pés, após uma queda. Estava no colo de sua ama, sua babá. E aí quando chegam a Lodebar, que é uma cidade que muitos dizem, alguns teólogos dizem que ela tem um nome em português, que era conhecida como a cidade do... Ninguém sabe. Eu já preguei sobre Mefibosete aqui, irmãos. É a cidade do esquecimento. Era a cidade de Lodebar. E o que é que Mefibosete estava fazendo lá? Esquecido, irmão. Neto do rei. Que isso? Era um Orleans e Bragança, esquecido aqui no Brasil. Em Carapicuíba, por exemplo. Uma cidade pequena, esquecida. O pessoal não liga tanto, está crescendo agora. Mas eu sou de Osasco desde nascença. A gente lembra que a gente falava que Carapicuíba era cidade esquecida. Você tinha Barueri, que era melhor, Jandira, que estava indo bem, Itapevi, que estava levantando, e Carapicuíba estava lá, esquecida. Ninguém fazia nada. Né? E Lodebar era uma cidade do esquecimento. Mefibosete estava lá, aleijado, vivendo lá. Por quê? Porque não tinha condição de viver em lugar melhor. Era lá que dava para viver. E outra, viu, irmão, não tinha INSS naquela época, então você não tinha direito a auxílio nenhum. Você não recebia uma aposentadoria pelo fato de ser deficiente desde criança. E a Bíblia diz que Mefibosete já tinha tempos. Mefibosete já era mais velho, não era mais criança. Bom, até que o versículo 6 diz: quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse assim: Mefibosete, ele respondeu: estou aqui às suas ordens. E aí Davi disse: não tenha medo. Por quê? Eu vou perseguir esse cara, meu. Estou morto. Sabe por quê, irmãos? Vou falar uma coisa para você. Quando a gente está numa situação ruim, eu costumo dizer que o urubu de baixo defeca no de cima, né? Tem muita brincadeira dessa na internet, que pobre quando tem R$150 no bolso na sexta-feira acaba o gás. Ele não sai para lugar nenhum, ele não se diverte, não faz nada, ele tem que comprar o gás para fazer comida, né? Então eu costumo brincar, quando a fase está ruim, as coisas quebram sozinha. Você perde dinheiro. Sim ou não? Eu tenho amigo meu que saiu comigo para almoçar, perdeu R$100 na volta. E acabar de pegar o 100zão. Não voltou, falou: cadê o 100? Ela fala: então quando a fase está ruim, tudo que poderia dar errado, dá. Com
Com certeza dá. O pãozinho com manteiga cai da mesa sempre com a manteiga para baixo. É para já pegar no chão mesmo. Estragar o pão. Para já estragar o pão mesmo. Vai dando tudo errado, irmão. Quebra a TV, que é a única que você tem, que já não é smart. O celular que você usa para trabalhar dá pane, não funciona mais. Você tem que ficar sem o celular, que é o que você usa para tentar ganhar algum dinheiro. E Mefibosete vivia isso desde os 5 anos de idade, era tudo dando errado. Tudo dando errado. Vivendo daquilo que sobrava, daquilo que chegava por misericórdia, daquilo que entrava por bondade, por ajuda. Era assim que tinha que ser feito. O que eu estou querendo dizer com isso é, quem dá aos pobres e empresta a Deus? Por que você está falando de quem dá, se nós estamos falando de quem necessita? Porque quem dá para quem precisa. E aqui nós estamos falando de alguém que precisa, que era Mefibosete. E aí a gente costuma dizer que o pobre é mais solidário que o rico. O pobre, o pouco que ele tem, divide. O rico, muito que ele tem, não quer dar nada. Não é assim? De quem você ouve mais isso? De morador de rua, irmão. Vai sentar com um morador de rua, vai bater um papo com ele de 2 minutos para você ver. Você dá um pão para ele, que é o único que você tem, ele espera só um minutinho, ele leva para alguém. E se ele não tiver para quem levar, ele dá para o cachorro. Ou vamos dividir aqui, meu. Quem não sabe. E uma vez eu perguntei para ele, falei, você vai dividir? Ele falou, não sei quando é que a gente vai ter de novo, né? Então o pouco que a gente tem, a gente divide. Os dois comem. Quem dá aos pobres empresta a Deus mesmo? Ô pastor, mas eu já estou numa necessidade. Ué, e o morador de rua que repartiu o único pão que foi dado? Qual a necessidade que ele tinha em relação à sua? Eu quero dizer aqui, em primeiro lugar, vou fazer um parênteses na pregação para dizer o seguinte: muitos de nós temos síndrome de vira-latas. Nós somos coitadinhos, a gente não consegue fazer nada, nada dá certo para nós mesmos e a vida é assim. É ai de mim, é ai da minha situação, é ai do meu trabalho, do meu emprego, é ai do meu carro, que é o carro de pobre que eu tenho, que só quebra, é ai disso, é ai daquilo outro. O problema, irmão, é que essa síndrome de vira-lata não é a mesma síndrome que Deus nos fez quando criou, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E você não sabe o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Ser a imagem e semelhança de Deus é provar daquilo que a terra produz de bom. É andar nas bem-aventuranças que também são reservadas aos filhos do Senhor. Não estou falando de ser rico, estou falando de não faltar nada. Então, em primeiro lugar, irmão, para tirar um pouco da palavra que eu fiz um parênteses e não fechei ainda, põe dentro de você o seguinte: eu conheci uma pessoa que só de ouvir falar, nunca ouvi, mas a frase dele era o seguinte: que só o trabalho leva ao sucesso. Quem dizia isso era Amador Aguiar. Ele dizia isso, só o trabalho leva ao sucesso. E as histórias que eu ouço falar desse homem, que já faleceu faz tempo, quem não conhece, levanta a mão, quem nunca ouviu falar. Quem não sabe quem é. Você devia saber quem é, irmão. Você é osasquense? Ah, não, você não é osasquense, não, a Kátia que é. Pronto. Amador Aguiar foi o fundador do Banco Bradesco. Tá bom para você? Um senhor que chegava na empresa recolhendo clipes do chão e falando, olha o dinheiro jogado. Pegava. Oh, mas é um clipe. É dinheiro jogado. Só o trabalho produz riqueza. Ele dizia isso, não é sucesso, desculpa. Só o trabalho produz riqueza. Estou falando que você... Ele foi rico. Não estou falando que você precisa ser rico. Estou falando que para você conquistar, irmão, não cai do céu. Qualquer coisa. Mas é qualquer coisa mesmo. Os R$150 que sobra no seu bolso de sexta-feira, quando acaba o gás, você só conquista outro com o dinheiro que você tem no bolso. E que você trabalhou para ter. Sim ou não? Se não puder falar aleluia, pode falar, ai, Deus entende.
Deus entende, pode ficar sossegado, Deus entende. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que nós vamos passar por dificuldade. Vamos sim, cada um na sua circunstância, uns mais, o outro menos. Só para de se fazer de coitado. Daqui a pouco você está igual, é o Muttley no desenho. Ó dia, ó céus, ó vida. Hard. O Muttley Você vai ficar igual esse aí, ó dia, ó céu, ó vida. Olha o que acontece comigo. Olha como é que eu tô. Olha meu saldo bancário. Olha não sei o que, irmão, para. A Bíblia diz: se tendo sustento e com quem nos cobrir, estejamos contentes. Mefibosete nunca fez nenhuma manifestação. Ele nunca entrou no Facebook ou no Instagram para falar: olha o que eu estou passando e eu sou neto de Saul. Nunca. Ô pastor, lá não tinha isso. É bem verdade, mas você podia fazer notícia correndo, não podia? Porque se tem uma coisa que funciona em bairro de pobre, é câmera de vigilância. Aquelas velhas ficam lá na frente assim, ó, só olhando o movimento e falando mal do povo, sabe? Sim ou não? Fica lá na frente da casa falando, mas conhece todo mundo, sabe o que acontece com todo mundo. Então a fofoca funciona. A fofoca funciona. É umas câmeras de vigilância que tem tempo de uso, mas funciona que é uma maravilha. Certo? E Mefibosete podia ter feito um movimento ali e falar: ó, eu quero que chegue no ouvido do rei, que eu sou neto de Saul, eu sou linhagem nobre, eu sou sangue azul, e olha como é que eu tô, só porque eu sou aleijado, e não sei o quê, e não sei... Sabe o vitimismo que tem hoje em dia? Nós temos um vitimismo hoje em dia, que tudo é só porque eu sou assim, e cada um arruma um defeito, é só porque eu sou gordinho, vou arrumar essa também, só porque eu sou gordinho, pronto, vai dar certo. Mefibosete fez isso não, ele levava a vida dele com aquilo que ele podia. E eu não vou dizer que ele era indigno, não. Ele tinha dignidade na casa dele, com o defeito dele, com a dificuldade dele, ele tinha a dignidade dele. E a gente às vezes se recusa a enfrentar um problema. Ah não, eu vou fugir. Estava brincando ali com o Raimundo, que a gente estava falando que a gente que trabalha por produção, né? Tem dia que dá tudo certo, tem dia que dá tudo errado. Até o cachorro não abana o rabo para você quando você levanta. Você levanta, o bicho olha para tua cara e já sai fora. Você já, um dia não vai ser bom, né? E vai dando tudo errado. E aí a gente não produz, né? Tá até falando com os amigos e é verdade. Você tá na rua, você não produz, mas você para no lugar, é um café que você toma, é um negócio, é a gasolina do carro, é isso aqui, melhor ir para casa, ficar em casa. Se aparecer o serviço, eu saio. Se não aparecer, eu estou em casa. Pelo menos não estou gastando. E é assim que funciona na vida de todas as pessoas. Mas eu estou com tanto problema, eu tenho que ir lá endaturar meu chefe. Quem quer ter chefe aqui, levanta a mão. A menina já levantou, a irmã já levantou. Quem mais quer ter chefe aqui, levanta a mão. E por que você quer ter chefe? Fala aí, Milena, alto agora. Porque você quer um emprego. Então você que está reclamando do seu chefe, quer trocar com a Milena? Fica à vontade. Troca lá com a Milena vai trabalhar no seu lugar, recebe o salário no seu lugar, e você não precisa aturar o chefe que você está reclamando. Dá glória a Deus, irmão, de ter um chefe chato. Dá glória a Deus de ter um ambiente que às vezes é difícil de trabalhar. Às vezes fica difícil até de relacionar dentro de casa. Nós somos seres humanos. Você acha que Mefibosete não podia ser chato de vez em quando? Só que ele nunca foi reclamar que a culpa era do rei. Ele nunca foi dizer: eu estou assim, porque depois que Davi entrou lá no lugar de Saul, largou eu de lado, esqueceu de mim. Não, ele falou: não, leva a minha vida com o que eu posso. Está tudo certo. O que eu quero te dizer é que quem dá aos pobres não empresta a Deus. Quem dá aos pobres faz o que Deus mandou. Porque foi assim que Davi se sentiu.
Davi era um homem segundo o coração de Deus, ser humano, falho e pecador, tanto que ele já estava errado, porque ele havia esquecido da promessa que ele fez para Jonatas, e Mefibosete já era grande. A vida andou, Davi seguiu o seu reinado, um monte de coisa para cuidar, reclamação do povo de tudo quanto é lado, guerra pra caramba, um monte de coisa acontecendo. Imagina lá a posição dele. Esqueceu. E você às vezes reclama que alguém esqueceu de te retornar uma mensagem, que alguém esqueceu de te ligar, que alguém esqueceu de falar com você. Nossa, pastor Renê nunca mais respondeu uma mensagem minha, também não mando mais. O pastor não fala nada. Olha, pastor Renê. Quando não é o pastor Renê, é os outros pastores que vão entrando, né? Pastora Soraya, não fala mais não, a pastora Soraya não responde. Fala de manhã, ela vai responder na noite. Que isso? Isso aí é a atenção que dá para o membro? Em meu lugar, eu queria saber se você nasceu na casa dela. Se você não nasceu na casa dela, ela não tem que pegar você no colo. Amém ou não amém? Certo? Ela não tem que pegar você no colo. Segundo lugar, eu quero lhe dizer que ela também faz faxina, lava louça, cozinha, passa roupa, lava roupa, ainda trabalha com o emprego secular dela, com a profissão que ela tem os afazeres dela, e ainda tem que aguentar o Ronaldo de vez em quando com a chateza. Pronto, então ela tem os problemas dela também, irmão. Ela não vai chegar na tua vida vestida de Mulher Maravilha e falar, vou resolver teu problema, pronto. Ela tem as atividades dela. Pastor Renê? Responde nada. É a mesma coisa, irmão. Todos temos as nossas atividades. Não seja dependente de pastor para conseguir fazer a obra de Deus na sua própria vida. Quem constrói a tua casa são os tijolos que você põe. São os tijolos que você põe que faz sua casa acontecer. Mefibosete estava assim. Estava construindo a própria casa. Agora, óbvio que ele podia chegar e falar para alguém, ô irmão, você que entende um pouquinho de construção, está no prumo? Óbvio. Está no prumo, está bonitinho aqui, ó, está retinho, tá, né? Tal. Para quem entende. Os pastores estão aqui para te ajudar, não para fazer por você. Você vai fazer. E quer saber de uma coisa? Não tem gosto melhor do que você ver acontecer aquilo que você plantou, nascer, crescer e dar fruto. Não tem coisa melhor do que você ver a casinha que você vai construindo, chegar no topo, fechar a laje, fazer o acabamento. Não tem coisa melhor do que você ver o carrinho que você comprou, você pagando. Na última prestação você dá aquela bica no carnê no meio da rua depois de pagar. Tem gosto melhor? Quem já não fez? Eu já fiz. Peguei o carnê e meti a bica lá, no meio do meu escritório lá que eu trabalho lá. Na hora que eu paguei, eu falei, agora vai. Pum, dei a bica lá no carnê. Pessoal, você é doido? Eu falei, lógico que eu sou. Acabei de quitar. Porque é o gosto de sentir que o teu esforço deu certo. Mefibosete já tinha esse gosto. Ainda que com simplicidade, o esforço dele estava dando certo, daquilo que ele podia fazer. Mas o que eu quero te dizer é que, fazendo tudo certinho, se esforçando e correndo atrás, não tem como o Senhor não abençoar. Não tem como Ele deixar de abençoar você. Ele é obrigado. Ou você está falando que Deus é obrigado pela palavra dele. Abençoarei os que te abençoarem. Traga os dízimos e fazer prova de mim. Me obedeça que eu vou te abençoar. É a palavra dele, uma coisa caminha junto com a outra. Você não obriga ele, mas ele deu a palavra dele. Ele deu a palavra dele. Então pastor, está demorando, que eu estou fazendo tudo certinho e não está acontecendo. Então, não tem problema nenhum. Abacuque já diz o seguinte, porque a visão é para o tempo determinado, se tardar espera, porque certamente virá, e não tardará. É no tempo dele, não é no seu. E enquanto isso não acontece, quantos você pôde ajudar e não ajudou até agora? Quantas vezes Jesus estava com sede e você não deu de beber? Quantas vezes ele estava com fome e você não deu de comer? Quantas vezes ele estava sem roupa e você não deu roupa para ele? Quantas vezes, irmão? Uma vez eu ouvi
O Senhor falando o seguinte: quando você vê alguém pedindo esmola, ou numa situação de... Não foi nem pedindo esmola, minto. Ele já faleceu, mas vou respeitar a memória, vou dizer o que ele disse certinho. Quando você vê um mendigo ali no chão, não tenha dó não. Alguma coisa ele fez para estar lá. E naquela época, muitos anos atrás, eu falei, sabe que ele tem razão? Hoje eu discordo. Sabe por quê? Porque eu poderia estar na mesma situação. E o que eu fiz de errado até agora? Ele não era nenhum santo. Ele também tinha os erros dele. Por que ele podia falar que o cara estava lá porque mereceu e ele não? Então ele era santo, sem pecado. Então, irmão, tira da sua cabeça de que a pessoa vai porque quer. E aí eu vou falar um pouquinho da igreja IBM para vocês. Essa porta está aberta para quem quiser entrar. Prostituta, travesti, homossexual, viciado em droga, corpo todo tatuado. Está aberta para qualquer um. Pobre, miserável, mendigo, morador de rua. Está aberta para qualquer um. Até banho o nego já tomou aqui durante o culto, vocês querem saber. Porque chegou num estado deplorável e a gente colocou para tomar um banho. E aí não tinha desodorante, irmão. Os irmãos tiveram que sair correndo para comprar. Foram comprar desodorante e pente, que não tinha pente aqui também, para pentear o cabelo dele, sabonete, shampoo tinha. Mas nós demos nosso jeito. Ainda vestimos ele, é verdade. E ainda pegou umas roupas para se vestir, que as roupas estavam tudo zoadas, estava tudo cheio de xixi, sabe? Irmãos, Jesus se apresenta para você. Cabe a você saber como é que você vai reagir na vida dele. Na frente de Jesus, como você vai reagir diante do mestre? Ah, mas Jesus vem na forma de um bêbado que vai chegar aqui na onda do álcool aqui? Ei, Deus já falou na boca de uma mula. Ele não pode se apresentar para você como um bêbado, só para ver como o seu coração vai reagir. Ele não pode se apresentar para você como alguém que não tem comida, só para ver como o seu coração vai reagir. O que eu estou querendo dizer, irmão, é qual a tua reação diante de alguém assim? Como você se coloca diante de alguém assim? Como você faz para tentar melhorar a vida de alguém assim? Alguns, aí eu preciso falar sobre isso e pontuar, irmãos, nós já estamos quase, mas eu vou pontuar. Alguns fazem o seguinte: ô irmão, estou te dando essa cesta aqui, ó, pega aí, bate a foto. Sendo que a Bíblia diz que o que a sua mão direita faz, a tua mão esquerda não tem que saber. Aí não é caridade, aí é publicidade. Caridade é uma coisa, publicidade é outra. E aí tem alguns que dão, não, bate foto aí, que tem que mostrar mesmo e tal. Olha, irmãos, prestação de conta é uma coisa. Fazer o bem para quem precisa, andar junto. Prestar conta para quem ajudou, amém. Mas não precisa ficar mostrando as pessoas não. Só faça, quietinho. Vai lá e ajuda. Os irmãos repararam aqui que já foi 2 cestas básicas que estavam aqui, já foi 2. Sabe quem levou? Nós estamos reformando a salinha das crianças lá. Foi um senhor que pegou o caminhão dele e recolheu o entulho para nós no mesmo dia. Ele falou, rapaz, me arruma 2 cestas básicas aí. Eu olhei para ele e falei assim, aqui quem precisa pega. É a tua palavra que diz. Aí ele olhou e falou assim, e é mesmo? Eu falei, é a tua palavra. Tá precisando? Tá precisando, só pegar. Não, eu não estou precisando, mas eu tenho 2 famílias que eu sei que está precisando. Eu falei, pode levar. Porque primeiro, qual semente que você planta da enganação para conseguir alguma coisa dessa? O fruto que você vai colher é 10 vezes maior. É a comparação da semente de uma melancia com a própria melancia. Agora, você está pegando para ajudar quem está precisando mesmo? A bênção de Deus sobre a tua vida é maior ainda, que você não está pegando nem para se ajudar. Você está gastando o teu tempo, a tua gasolina, o teu esforço para ajudar um terceiro. Você está fazendo então para alguém que necessita.
E o que eu quero te dizer é que, com toda a dignidade de Mefibosete, Deus lembrou dele. Ah, como Deus lembrou? Vocês viram no texto. Um dia Davi levantou e falou: rapaz, eu prometi para Jonatas. Quem tem ainda da família dele? Tem alguém vivo? Não sei, chama o Zibá aí que o Zibá sabe. Né? Fosse aqui no Brasil, o Zibá já teria algum apelido, né? Bonitão, por exemplo. Né? Ô bonitão, o rei quer falar com você. Tá bom, aí vai lá Zibá. Pode falar, rei. Você não sabe não? Olha, rei. E aí você tem que ser formal, né? Rei, olha, tem conhecimento de um aleijado aí que mora em Lodebar, meu. Filho de Jonatas. É ele, traz ele aqui. Você está na dificuldade, irmão? Fica tranquilo que um dia Deus vai lembrar de você e vai fazer alguém lembrar que tinha que te fazer alguma coisa, que vai mandar te buscar, que vai chegar até você, que vai entregar para você, que vai te carregar, que vai estar perto de você, porque Deus não se esquece daquele que está andando corretamente diante dele. Mefibosete tinha os seus defeitos, como todos nós temos. Todos nós temos. Mas Deus não se esqueceu dele. Deus fez só o rei lembrar. É como se o presidente da nação ligasse na tua casa e falasse: olha, eu conheci teu primo, conheci teu pai, e agora estou fazendo por você. Pô, mas eu não sou tão conhecido assim. Tá bom, não precisa ser o presidente da nação, pode ser o cara da rua de trás, pode ser o cara do bairro do lado. Não precisa vir o Lula, não precisa vir FHC, não precisa vir Bolsonaro, não precisa vir nenhum desses aí não. Pode ser alguém lá do outro estado que um dia conheceu alguém que era teu parente e que vai chegar e falar assim: rapaz, meu, eu prometi uma vez para o teu pai, para o teu tio, que eu iria, e vai fazer. E vai fazer. Quem não conhece histórias assim? De alguém que chegou e falou assim: olha bem na tua cara, por exemplo, Aguinaldo, e falou assim: ei, pelo teu pai que eu conheci, eu vou fazer para você. Que vai olhar para você e falar assim: pelo teu irmão, que é meu amigo, eu vou fazer para você. Ou alguém que simplesmente chega e fala assim: é você. É você. Irmãos, nós temos um dos maiores celeiros de histórias para a gente poder ouvir, aprender e fazer aquilo que Deus nos chama, que é nas ruas. Na rua tem gente que vai por depressão, tem gente que vai por traição, tem gente que vai por desemprego, tem gente que vai por falta de dinheiro, tem gente que vai porque tem a síndrome do vira-lata mesmo e vai acabar parando lá. Seja você uma mão que levanta, não uma mão que joga para baixo e nem uma mão que recua. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está gravado de modo que ele não possa ouvir, e nem a sua mão está mirrada de modo que não possa estendê-la a quem necessita. Seja a mão de Deus, seja o ouvido de Deus, estenda a tua mão, abra o teu ouvido e ouça. Muitas vezes a pessoa só precisa desabafar para ela se sentir melhor. Davi chega para Mefibosete, fala com ele e fala assim: eu lembrei do teu pai, versículo de número 7, e lembrei do que eu prometi para ele. Aí Mefibosete fala assim, mas eu vou traduzir aqui o que está escrito: quem sou eu para que o Senhor tenha a sua atenção voltada para mim, um cão morto como eu? Ó síndrome do vira-lata. Mas é que também não é fácil, né, irmão? Você está lá numa situação digna, porém pobre, e de repente só chega o rei, te traz para o palácio, senta no palácio, né? Fosse assim, palácio que a gente só visita lá no Museu do Ipiranga, né? A gente olha e fala: meu Deus, quem sou eu? Se o senhor olhar assim para mim. Davi respondeu para ele? Respondeu? Respondeu nada. Davi nem tomou conhecimento dessa síndrome de vira-lata.
O rei Davi disse o seguinte no versículo 9. Põe o 8 aí para nós, Messias, para encerrar. Olha para a gente, ó. Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Olha o que Davi faz. Então Davi respondeu para Mefibosete: não, ele faz o seguinte: Davi chamou Ziba. Então, por exemplo, o caçar fala para mim, quem sou eu para você olhar para mim? Ziba, vem cá. Nem tomou conhecimento. Falou: irmão, vitimismo e síndrome de vira-lata, esquece, com Deus não tem isso. Então chamou Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor, viu, Ziba? É para ele. Davi só olhou e falou: irmão, vamos pro game mesmo de uma vez? Já vamos pro pau logo, vamos arrebentar. Ficar rodeando que você não merece, que você é um cão morto. Esquece esse negócio aí. Ô Ziba, tudo que pertencia a Saul, eu estou dando de volta para ele, beleza? Vai falar que não pro rei. Versículo 10. Aí Ziba entrou no estreito. Ziba, você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Continua. Porém, Mefibosete, neto de Saul, seu senhor, sentará sempre à minha mesa aqui para comer comigo. Meu, Ziba tinha 15 filhos, mano, e 20 servos. Ele arrumou emprego para todo mundo. Ele arrumou emprego para todo mundo, cara. Davi chegou: pode trazer os 15 filhos aí, 20 servos que você tem, bora. Você vai cuidar das terras que eu estou doando agora, de volta para o neto de Saul. Ô meu, 15 filhos, o que é isso, mano? 15 filhos. Tá fácil, não, daí eu era Ziba, não era Mefibosete, era Ziba. Era Ziba caçar. Mas o cara tinha 15 filhos, meu, e era servo. Eita que o dinheiro, ali era a mão de Deus multiplicando o dinheiro dele, hein, o salário, hein? Para dar comida para os 15. Pensa nisso. E Deus estava ligando, do jeito que Deus fez, irmão. Abençoou Mefibosete, só ia comer na casa do rei. Ziba foi quem Deus usou para trazer a memória de Mefibosete, para que o rei pudesse fazer de misericórdia com ele. Então a bênção se estendeu. Ziba, você, seus filhos e seus servos vão cuidar das propriedades que agora é dele. Então, irmão, quero dizer uma coisa para você. E olha que Ziba olhou, né, e falou assim: eu farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a seu servo. E a Bíblia diz que Mefibosete continuava coxo de ambos os pés, mas ele mudou para Jerusalém. Ah, moleque, mudou para Jerusalém. Saiu da periferia, foi para o bairro nobre. Saiu da periferia e foi, vou morar do lado do palácio do governador. A Bíblia diz que Deus foi fiel, foi bom, mas com quem? Com dois tipos de pessoas. Com a primeira, a que mantém a sua dignidade, mesmo passando a necessidade. Com a segunda, aquele que trouxe a memória, quem deveria ser ajudado. Aquele que se atentou a quem precisava ser ajudado. E Deus nunca deixou de estar ao lado daquele que, quando Deus tocava, fazia o que Deus pedia, que era o rei. O rei Davi, era Deus tocar, ele estava fazendo. Era Deus falar, ele estava fazendo. Era Deus mandar parar, ele parava. Então você tem 3 coisas para aprender aqui. A primeira coisa: seja obediente. Faça o que Deus te pede. A segunda coisa: esteja com o coração e os ouvidos atentos para as situações que Deus colocar à sua frente. Porque o olho você já tem. Só que se você não olhar com o olhar do coração e não prestar atenção naquilo que você ouve, você não vai conseguir fazer o que Deus está te pedindo. Preste atenção nisso. Ziba estava com o olhar atento, com o coração aberto e com o ouvido pronto para ouvir.
A hora que foi perguntado, lembrou na hora. E em terceiro lugar, ei, levanta a cabeça, para de andar com a cabeça baixa. Para de andar com aquela síndrome do Hyde. É isso? Hard. Síndrome do hard. Eu sou um coitadinho. Eu não vou vencer na vida. Eu não vou conseguir tudo que eu quero. Talvez você não consiga tudo que você quer, mas tenha certeza que se você não deixar de se esforçar, você vai conseguir tudo que você precisa. Ah, mas eu quero andar de Porsche. Pode ser que você consiga. Mas você precisa? Então se esforça que tudo que você precisa, você vai ter. Aprenda esses 3 princípios. Obedecer, prestar atenção não só com os ouvidos, mas com o olhar do coração e com os próprios olhos, olhar com o coração também, e levantar a cabeça. Ah, então eu vou ter que aceitar o meu destino. Teu destino é aqui ou é no céu? É aqui ou é no céu? Teu destino é lá? Tenta fazer a passagem aqui de uma maneira agradável, obedecendo a Deus. Agora, se você vai ter muito, se você vai ter pouco, a palavra de Deus já dizia isso. Tendo sustento com quem nos cobrir, estaremos contentes. Se coloque de pé. Mensagem difícil, mas eu vou dar um alento para você. Experimenta ajudar quem precisa. Experimenta. Você vê uma pessoa necessitando de ajuda, você vai lá e ajuda ela, seja o que for. Um ombro, um abraço, comida, bebida, roupa, ou até se você puder dinheiro. Experimenta fazer isso. Você vai sentir algo que a Bíblia diz há muito tempo. Você vai sentir uma felicidade maior do que a pessoa que está sendo ajudada. Porque a Bíblia diz que há mais felicidade em dar do que em receber. É mais aliviado quem dá um abraço do que quem recebe. Já fez isso? Você vê que alguém está precisando de um abraço, você vai lá e dá? Quem já fez isso? Levanta a mão. Você se sentiu melhor depois? Mas aquela pessoa foi confortada pelo teu abraço. E você que se sentiu melhor depois. Porque tem mais felicidade em dar do que em receber. Pratique. E depois, irmão, quinta-feira que vem dar testemunho. Vem aqui dar testemunho. Já pode começar, pronto. Essa questão de ajudar, na vida da gente acontecem coisas que marcam, né? Acho que todo mundo tem essa experiência. Teve uma vez, eu estava dirigindo, né, indo para um lugar, não lembro onde, e um senhor chegou assim no meu vidro, moço, acho que na época, acho que era R$20. Moço, você pode me arrumar R$20 que eu preciso comprar um remédio para minha mulher? Chegou assim. Eu olhei para ele assim, posso? Eu acho que eu tirei, acho que foi 50 e dei para ele. A expressão que ele fez, sabe, de alegria, ele chorou na minha frente, sabe? Então, para mim isso marcou. Então, a gente aprende que é exatamente isso. Eu ajudei uma pessoa e saí muito mais feliz, sabe? Porque puxa vida, Deus me usou para me colocar ali naquele lugar e ajudar aquela pessoa. Sou servo dele. Então, que a cada dia nós possamos estar nessa posição de servo e ouvir o que Deus quer que a gente faça. Amém, glória a Deus. Então vamos combinar, quinta-feira que vem você traz um testemunho para cá? O que for, o que você puder trazer. Quinta-feira que vem traga um testemunho para cá. Amém? Vamos encerrar. 10 minutinhos de atraso aí, mas acho que tá bom, né? Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui em nossas vidas hoje, Pai. Que toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui. E obrigado, Senhor, pelo que o Senhor falou conosco. Desde os louvores até a Tua palavra. A mesma mão poderosa que nos trouxe, nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Possamos chegar aos nossos lares e encontrar melhor do que quando deixamos. Em paz, harmonia, amor, alegria, tranquilidade. Que o Senhor possa verdadeiramente estender as Tuas mãos sobre os nossos lares, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê um restante de semana debaixo das Tuas bênçãos. Sê conosco, Pai, desde agora para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vá com Deus até domingo de manhã. Amém?